Dia das Mães chegando, essa semana então eu vou dedicar todo o meu conteúdo para homenagear e conscientizar as mães. E aqui no nosso canal do YouTube não seria diferente. Então para você especial que é mãe, ou se não é, já compartilhe com as mães que você mais ama, esse conteúdo é especial para vocês. Eu sou o Dr. Leandro Guiar, cirurgião plástico de Goiânia, apaixonado por transformar vidas através da autoestima. E hoje eu vou falar em vários aspectos relacionados às cirurgias plásticas na mãe. Primeiro, uma coisa que eu vejo muito no meu dia a dia é como a mãe, justamente por priorizar a sua família, muitas vezes se coloca em último lugar. E isso, de alguma maneira, é muito ruim, porque obviamente o corpo sofre algumas mudanças devido às gestações e devido à amamentação. E infelizmente algumas mudanças são irreversíveis e apenas cuidados diários de atividade física, dieta, associados a cuidados cirúrgicos da cirurgia plástica, é que isso pode ser resgatado. Várias das mães que chegam até nós, elas falam: doutor, eu queria ter o meu corpo de antes da gestação. Eu queria me sentir mulher novamente. E é importante entender isso, né? A mãe, antes de ser mãe, ela já era mulher. E você sentir-se bem consigo mesma ao olhar no espelho, sentir-se bem com o seu corpo, ter a sua vaidade dentro de um limite natural, isso traz autoestima, autoconfiança. A beleza é muito além do que a gente vê no espelho. Por isso, buscar resgatar essa beleza, essa autoestima após a gestação e a amamentação, isso deve ser uma prioridade da mãe a partir desse momento. Então, antes de mais nada, quero que esse vídeo comece sendo um chamado para você, um chamado para se despertar e quem sabe se redescobrir através dos cuidados cirúrgicos, uma vez que você neste momento não se sente tão mulher como você se sentia antes. E tendo isso em mente, o que eu vejo é uma transformação muito grande na vida de cada mãe que passa por aqui. Muito além do cuidado cirúrgico, nós orientamos o valor do autocuidado, de uma vida mais saudável, de atividade física, muito além da beleza, é te dar disposição, alegria, autoestima para você cuidar dos seus. Mas falando especificamente sobre os cuidados cirúrgicos, então, as mães me perguntam: doutor, mas quando eu posso fazer a minha cirurgia plástica após a gestação? Doutor, se eu operar agora, eu posso engravidar depois? Então, várias dúvidas vêm surgindo e eu quero trazer as principais delas aqui e trazer soluções práticas com respostas simples para que você se programe. Seja programar para fazer as suas cirurgias após as gestações que você tiver, ou caso já tenha encerrado, né, o número de gestações que você gostaria de ter, que a gente já programe a partir de agora. Mas entenda, o corpo da mulher ele sofre mudanças ao longo da gestação. A mama se desenvolve, cresce, as glândulas mamárias começam a ficar prontas para produzir leite, a barriga se distende, obviamente, para o crescimento do bebê, então o útero aumenta, mas não só o útero, os músculos da parede da barriga, eles têm que esticar e se afastar para caber um novo ser humano ali. Por conta disso, essa musculatura do abdômen, que é chamado de músculos reto-abdominais, eles se afastam. O nome disso é diástase. Diástase ou separação dos músculos reto-abdominais. Tá bom, Leandro, e aí? Depois que eu dei à luz, depois que eu amamentei, a minha mama volta ao que era antes? A minha musculatura, a minha parede abdominal volta exatamente ao que era antes? Posso te falar com uma propriedade muito grande que, infelizmente, não. Para algumas mães que ganham pouco peso e têm apenas uma gestação, o corpo volta quase ao seu habitual de antigamente. Se ganhou muito peso, se for uma gravidez gemelar, uma gravidez em que esticou um pouco mais a barriga, ganhou um pouquinho de estrias, né? Segunda gravidez em diante, o corpo já não consegue mais voltar tanto à sua versão original. E aí que eu já falo para as mães o seguinte: olha, a gente não necessariamente vai te colocar exatamente como você era antes da gestação, até porque hoje em dia você tem mudanças no seu corpo que não vão voltar atrás. Seja inclusive às vezes o quadril que amplifica e o quadril fica um pouquinho mais largo, né? Isso acontece no desenvolvimento feminino. Mas falando então das mamas, do abdômen, do contorno corporal, o que eu falo é: depois que o seu corpo já estiver recuperando dessa cirurgia, a gente consegue programar as suas cirurgias plásticas. Começando pelo abdômen. O abdômen começa a voltar à sua posição original meses após. A gente considera que o abdômen chegou ao máximo que ele poderia chegar em torno de 1 ano de cirurgia, 1 ano de parto.
Então nós não devemos operar nenhuma paciente com menos de 6 meses de parto para fazer abdominoplastia, tá? Idealmente mais próximo de 1 ano. Então, o que consiste essa cirurgia de abdominoplastia? Consiste em a gente tirar o excesso de pele que ficou no abdômen, amarrar a musculatura abdominal, tá? Fazer muitas das vezes uma lipoescultura associada para melhorar ainda mais o contorno desse corpo. E uma pergunta que surge na sequência: Doutor Leandro, então quer dizer que eu só devo, né? Não é que só posso, eu só devo fazer uma cirurgia de abdômen 6 meses ou mais após o parto? Sim. E se, porventura, depois de alguns anos eu vir a engravidar, terá algum problema? Não, nós temos estudos científicos que mostram que mesmo após retirada de pele, amarração da musculatura, mulheres que vieram a engravidar 2 anos em diante após, o corpo ainda consegue de novo ter uma elasticidade, criar espaço para crescer o bebê novamente. Lógico que a gente, em geral, indica essas cirurgias para paciente que já pensa que não vai querer ter mais filhos. Mas só para você ficar tranquilo que caso isso aconteça, tá? E aí nesse caso a gente recomenda, olha, se você fez cirurgia abdominal agora, pensa se for para ter filho 2 ou mais anos depois, tá? Para engravidar 2 ou mais anos depois. Falando um pouquinho então sobre as mamas, que realmente talvez a mama seja um dos símbolos mais importantes de feminilidade para a mulher, de sexualidade. E as mamas, depois que desenvolveram, amamentaram, elas cresceram muito, depois elas voltam a murchar e muitas vezes elas caem. Algumas despencam, infelizmente. E isso toca muito a autoestima feminina. E elas me perguntam, doutor, quanto tempo após parar de amamentar eu posso fazer a cirurgia das mamas? Então, o prazo para operar as mamas é de no mínimo 3 meses após parar de amamentar, mas idealmente mais próximo de 6 meses após parar de amamentar. Esse é o período para a mama retrair, murchar e cair. Por que eu não posso fazer isso antes? Porque vamos pegar esse exemplo da mama. Se eu opero no momento em que a mama ainda está engurgitada, produtora de leite, não só esse leite pode contaminar a cirurgia, ter uma chance um pouquinho maior de contaminação, de inflamação, de infecção, mas mesmo que não aconteça nenhuma complicação cirúrgica, se a mama continuar a diminuir de volume, murchando a glândula, pode ser que a mama estava linda e depois de alguns meses ela volte a ficar um pouco flácida, e aí perca o resultado da sua cirurgia. E obviamente, esses investimentos para a cirurgia não só são investimentos financeiros que não são baixos, mas é investimento de tempo, de organização familiar para cuidar dos filhos. Então a gente buscar fazer uma cirurgia e ter um resultado melhor e mais duradouro, isso é de muito valor para as mães. E por isso eu falo, então espere o momento adequado para a gente te operar, tá? Leandro, e se eu operar também as mamas e de repente no futuro pensar em ter novos filhos? Tá bom. E se é possível amamentar de novo? Novamente, assim como eu comentei sobre o abdômen, que volta a ganhar elasticidade para caber um novo ser humano ali, em relação às mamas voltam a crescer, a produzir leite novamente. Pode ser que se nessa cirurgia de redução mamária eu tenha tirado o tecido mamário, a produção de leite pode diminuir um pouco, isso é um fato. Então é uma possibilidade que a mãe precisa estar ciente. Por isso que, na grande maioria das vezes, essas cirurgias pós-gestações, a gente, em geral, orienta os pacientes a fazer assim que ele já pensou que já constituiu a sua prole e não vai ter mais filhos, tá? Uma coisa que eu falo agora com muitas provas sociais de pacientes que vivem aqui é que realmente as mães se redescobrem através dessa cirurgia. Ela que começa a sentir livre para usar uma roupa de banho, às vezes para ficar despida, até mesmo perto do parceiro, muitas se colocam constrangidas com aquele corpo pós-gestação e aí voltam a se sentir mulher, isso impacta muito positivamente no casal. Elas se sentem à vontade para usar a roupa que quiser, da maneira que quiser, e isso é libertador. Por isso eu digo, cuide de você sempre. Se por um período de tempo você entender que a prioridade é a sua família e deixar um pouquinho de lado, não deixe que isso se torne uma verdade para a sua vida a longo prazo. Posso te dizer que você vai se descobrir ainda uma mulher e uma mãe ainda mais satisfeita, sentindo bem consigo mesmo. Aqui está esse vídeo em homenagem às mães. Agradeço, a Mamãe do Céu, em primeiro lugar, por ter colocado Jesus na vida de todos nós. A minha mãe, que gerou a minha vida, me criou, me deu muita educação, a minha esposa, que é uma mãe maravilhosa, a melhor mãe que o Gabriel poderia ter, todas as mães que confiaram no meu trabalho, nos nossos cuidados cirúrgicos aqui dentro da Clínica AIA,
e quero falar que sem vocês não existiria mundo, né? Então que vocês se cuidem para que o mundo continue a florir. Um abraço. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras mães e ative o sininho, que a cada novo episódio você vai ser notificado. Fique com Deus.